A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Star Mentes Educação Cristã. Hoje nós vamos fazer um breve comentário a respeito desta obra aqui, ó. As Ovelhas Também Gemem, do pastor José Gonçalves, editora CPAD. Antes, vamos ler Cartas aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Amém. Já faço uma pergunta para você. Você tem orado pela vida do seu pastor, por sua família, pela sua saúde, pelo seu ministério? Pois é. O que este livro vai tratar para nós? Sobre liderança cristã, certo? Então, o pastor José Gonçalves, ele vai nos apresentar algumas situações, tá, aos quais os pastores, os obreiros do ministério pastoral, eles acabam enfrentando. E como resolver esses problemas? E também a questão, as ovelhas também gemem, se refere à questão do reflexo das ações do pastor, que se refletem também no rebanho do Senhor Jesus Cristo, nas ovelhas, ou seja, na igreja. Muito bem, o que nós vamos entender aqui? É um livro de 100 e poucas páginas, 10 capítulos, uma obra de 2012. O pastor vai estar compartilhando conosco, algumas dessas experiências no ministério pastoral. E assim, é um livro que você vai aprender muito mesmo. E o principal, a questão do ministério pastoral, o santo ministério pastoral, é uma vocação divina. Mas ele vai trazer algumas observações, digamos assim, tá? Então, tudo começa assim, por que as ovelhas gemem? Então ele vai explicar para nós o que seria o gemido. No contexto bíblico, ele diz assim, página 15, certo? O gemido, portanto, no contexto bíblico, é sinônimo de lamentar, resmungar, sentir pesar, clamar por socorro, aflição, angústia, murmurar, queixar-se. Todo esse leque de significados serve para nos dar a dimensão dos gemidos que as ovelhas podem assumir, certo? Um pastor, ele é um pastor porque tem as ovelhas para estar ali apacentando. As ovelhas, elas existem porque elas têm um pastor para as apacentar. Muito bem. Mas o autor, ele vai nos apresentar algumas situações, tá? E como resolver essas situações. Então, aqui, quando nós nos lembramos da questão assim, por que as ovelhas gemem? Então, ele vai explicar assim, as ovelhas gemem quando estão sem pastor e este sem rebanho. Então, ele vai fazer um breve resumo a respeito do ministério itinerário. Você sabe como que funciona? Por que existe? Qual é a motivação de um pastor ou de um missionário, ser itinerante? E o que isso pode trazer de bom ou não para as ovelhas? Inclusive, ele faz uma observação muito importante. Ele diz que a agenda, a agenda pastoral dele, ela funciona de acordo com as atividades da sua igreja. E não o contrário. Tá? Existe essa questão desse cuidado de estar presente na igreja, estar observando tudo que está acontecendo na igreja. O pastor está presente na igreja. Ele vai chamar um pouco a atenção nesse capítulo que ele fala sobre isso, inclusive, que é o capítulo 3. Tá? Depois ele fala, quando os pastores lutam entre si, isso também vai causar muitos transtornos para as ovelhas, muitos transtornos para a igreja. Pois é uns casos assim até meio estranhos, a gente nem acredita quando começa a ler. É impressionante, assim,
dois líderes que inclusive saíram realmente na luta corporal, certo? Pois é. As ovelhas gemem quando o pastor conhece mais a arte de tosquiar do que o de apacentar. Lembrando que a questão do tosquiar, a ovelha gosta de ficar sem a sua lã? Por que se remove a lã da ovelha? Porque é um trabalho lucrativo, certo? Muito bem. As ovelhas gemem quando não há pastos verdejantes. Aqui o autor ele vai chamar a nossa atenção para a questão que o ministério pastoral é um ministério com vocação divina. Mas a vocação divina, ela não anula a necessidade de capacitação. Então, este capítulo ele vai estar falando da importância da capacitação dos nossos pastores e que não pode ser algo muito tardio. Precisa ser algo trabalhado, necessitam de treinamento. A capacitação, ela é continuada, né? Tem a questão da vocação divina, juntamente com a experiência, mas a capacitação, ela precisa existir. Inclusive, ele vai dar uns exemplos de situações em que enviaram para ele 2 casais de missionários para atuarem nas igrejas locais. E era nítido a diferença, tá? Então tinha a equipe A e a equipe B, que ele titulou assim. E aí ele diz que a equipe A, além de serem inexperientes, não tinha capacitação na área missionária, a cônjuge, né, desse missionário era adolescente. O outro casal era super experiente, vinha de uma escola teológica bem reconhecida, mas tinha experiência no campo missionário. Então eles já tinham uma habilidade em liderar. O outro casal não. Aí o pastor foi assim investigando, ele viu que o casal ele tinha experiência em ser auxiliar. Eles eram auxiliares. E isso refletiu no trabalho missionário daquelas 2 igrejas que ele cita onde foram enviados esses 2 casais. Tá? Depois ele vai chamar muita atenção também que a questão teológica. Quando os obreiros eles têm uma capacidade teológica, mas não tem vida devocional, não vai funcionar. Ele denuncia, inclusive, assim, desvios doutrinários, sermões em que se exclui totalmente o uso da Bíblia e o perigo de cursos teológicos de má qualidade. Pois é, inclusive desde materiais, xerox. Ele fala, inclusive, que não era nem livro, era xerox, um dos cursos analisados que ele foi analisar, né? Cursos teológicos que, na verdade, não ensinam teologia. Pois é. Cursos que não priorizam a palavra de Deus. Aí está o perigo. E o pior de tudo também, se exclui a atuação do Espírito Santo. Então são obreiros, né, homens ali que eles têm essa questão teológica, mas eles não têm uma vida devocional com Deus. Muitos excluem, dizem que o batismo com o Espírito Santo já não existe mais, foi apenas na época da igreja primitiva. Algumas heresias, né, na hora das pregações, na hora das palestras. Enfim, muito cuidado com esses cursos teológicos. Nunca se cresceu tanto o índice de cursos, ofertas, né, de cursos teológicos, e que quando você vai analisar, eles não são teológicos. Para piorar um pouco mais, inclusive ele vai relatar aqui uma pesquisa que é assim, chocante. Qual a questão da procedência, né, desse curso teológico,
Ó, tá aqui, ó, capítulo 7, tá? Essa parte que eu estou comentando com vocês. Eu quero só ver, olha aqui a pesquisa, ó. Bíblia fora do púlpito. O que realmente eles pregam, o que realmente aquela igreja, o que realmente ela segue. Então, há uma discordância aqui. Então, às vezes, foram feitas análises. Quando eles vão ver os sermões, aquele sermão fala de tal coisa, mas aquela denominação que foi analisada, aquele sermão, não faz nada daquilo que está falando no sermão. Pois é, ó, tá escrito assim, ó. Foi uma pesquisa, tá? E ela constatou que 24,5% dos sermões, o conteúdo e a organização obedeciam ao texto lido. 22,5% dos sermões, o conteúdo era bíblico, mas infiel ao texto lido. 39% dos sermões, nem o conteúdo, nem a organização obedeciam ao texto, mas poderiam, com algum esforço, ser identificados como uma mensagem evangélica. Em 14% dos sermões, nem o conteúdo, nem a organização eram bíblicos e a sua mensagem também não poderia ser identificada como cristã. Olha aí, né? O reflexo, né? Desses cursos teológicos que nós não sabemos exatamente o que eles estão ensinando, né? Pois é. Depois, o pastor, ele vai aqui nos relatar o capítulo 1. Para mim, é um capítulo mais... Ele é um capítulo, assim, que ele já levanta algumas questões. Então, a gente analisa ele com bastante calma. E é assim, ó, as ovelhas gemem quando o pastor procura curar as suas feridas, ou seja, as feridas das ovelhinhas, mas ele mesmo possui fraturas expostas. O que isso significa? O envolvimento, né, em práticas ilícitas, o envolvimento em escândalos sexuais, má administração financeira, desvio de dinheiro, enfim. Quando o pastor ele se envolve, né, nessas situações, ele pode retornar ao ministério pastoral? Ele pode continuar à frente de uma igreja? É a questão que é levantada aqui nesse capítulo, certo? O autor ele vai trazer alguns autores nesse capítulo, né, algumas observações feitas por outros autores, e é uma questão muito delicada, mas o fato precisa de uma restauração muito intensa, tá? Inclusive, olha o que aconteceu. Sabe que isso reflete mesmo nas ovelhas? Na igreja? Sim. Olha aqui o que diz. Num determinado dia, tinha um palestrante pregando a palavra do Senhor, e ele estava falando sobre o arrependimento, o perdão e a restauração. Eis que no final ali da mensagem, ele termina a mensagem, faz um apelo, e muitas pessoas querem ele estar se aconselhando. E entre essas pessoas existia uma jovem senhora que ela chorava muito. Ela estava muito angustiada. E aí um dos obreiros pergunta para ela o que havia acontecido com ela. E ela respondeu, olha o que ela respondeu aqui na página 17. Aquela irmã contou-lhe que não conseguia entender como um pastor que havia seduzido-a sexualmente, envolvendo-se com ela, continuasse no ministério pastoral. Ó a sequela. Né? Tem outros casos também que ele vai estar citando nesse capítulo, tá? E que são bastante assim graves. E sim, faz uma ovelha gemer, tá?
Tem um outro capítulo também que ele vai falar sobre a importância da capacitação pastoral, a vocação divina, né, para o santo ministério pastoral não anula a necessidade de capacitação, certo? Inclusive, ele vai falar que o pastor, ele deve ser um discipulador na sua igreja, ele deve ser um educador cristão, ele deve entender a importância da escola bíblica dominical, uma vida devocional exemplar, né? Não muito tempo, eu tinha lido uma entrevista, uma pesquisa, né? Em que os pastores, foi constatado que a maioria dos pastores, eu não lembro a porcentagem exata, mas a maioria dos que tinham sido entrevistados não liam a Bíblia todos os dias, mas atuavam no ministério pastoral. Pois é. E também as ovelhas sofrem quando o pastor não tem a visão de Deus. Tá? Então é necessário a gente entender o que é a visão de Deus, né? Ele entender qual é a missão dele no santo ministério pastoral. Ele não é um super-homem, tá? Então o pastor, por exemplo, ele não pode ter a síndrome de Moisés. O que é isso? A síndrome de Moisés é um termo teológico. Quando a pessoa tem dificuldades, o líder, ele tem dificuldades em delegar tarefas. O pastor, ele precisa ter ali confiança no seu grupo de obreiros e de obreiras. Sim, precisamos ajudar o nosso pastor. Ele não é um super-homem. Ele nunca erra. Ele é perfeito. Não é assim. Então tem que saber delegar, tem que saber resolver os conflitos. Tem uma observação muito interessante que ele faz aqui, que precisamos ter filtros nos ouvidos. Qual é a função de um filtro? É purificar, ou seja, limpar das impurezas. Então nem tudo que você ouve você passa para frente, de forma alguma. Sim, ele vai dar esse exemplo que é muito interessante, ter muito cuidado antes de falar, antes de responder, saber ouvir, saber analisar as situações, ouvir todos os lados envolvidos. Sim, tudo isso são dicas valiosas aqui que o pastor, não é dicas, é orientações, né? Orientações valiosas que ele está dando aqui. Né, para os obreiros, né, que estão se preparando aí para o ministério pastoral, presbíteros, líderes de departamento. Esse livro eu indico para todos, certo? Está aqui então a dica da semana, As Ovelhas Também Gemem, do pastor José Gonçalves, editora CPAD, um super livro. Tenho aí na sua estante. E mais uma vez eu te convido a orar pelo seu pastor, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu ministério. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.